Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Gênesis capítulo 4, versículo 26, eu vou pedir para você ler, independente da sua versão, o mais forte que você puder. É um versículo pequenininho, só um versículo. Gênesis 4, 26. Vai. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Muitas foram as vezes que eu li a Bíblia, muitas foram as vezes que eu passei por esse texto, muitas foram as vezes que eu fiquei sem entender muito bem o que isso tinha a ver, porque a palavra do Senhor diz que Abel e Caim já faziam isso. Porque invocar o Senhor não é adorar o Senhor? Não, não é. O livro de Gênesis é o livro dos começos. É o livro do princípio das coisas. É o livro que apresenta as origens das coisas espirituais, mas também das coisas negativas que aconteceram na vida do homem, o princípio do pecado no mundo. E as palavras desse versículo 26 do capítulo 4, que dizem: daí se começou, revelam que esse trecho do livro está mostrando o início de uma prática espiritual. E essas mesmas palavras também mostram que naquela época aconteceu alguma coisa que provocou, deu início ao que está se explicando nesse texto. E para entender isso, nós precisamos olhar o contexto, para que então entendamos do porquê Deus tem inspirado ao escritor sagrado para fazer menção a este particular. Vejamos então o que está no contexto do versículo 26 que nós lemos do capítulo 4. Esse é o último versículo do capítulo 4, não é isso? E ele conta a história dos filhos de Adão e Eva. O capítulo 4 conta. Fala de Caim, fala de Abel e agora está falando de Sete. O capítulo 4 começa com o nascimento e a história de Abel e Caim. No versículo 16, após Deus ter tratado com Caim a questão do seu pecado de fratricídio, ele mata o seu irmão, Caim sai da presença de Deus e vai morar na terra de Nod. O texto começa então a história da sua descendência, sempre contando os começos das coisas, como o começo da vida em agrupamento de famílias no mesmo lugar, que vai ser chamado de cidade, está lá no verso 17. O início de um povo nômade, está lá no verso 20. O início da importância e a presença da música e o desenvolvimento de instrumentos, está lá no verso 21. O uso do ferro e do cobre na confecção de instrumentos úteis para a terra, para a casa, e também para o uso, para o mal, está lá no versículo 22. E no verso 25 é dito que Adão e Eva tiveram outro filho, por nome Sete, que quer dizer substituição ou compensação. Eva engravida de novo de Adão, vai nascer um menino, e quando nasce o menino, Eva coloca o nome dele compensação, porque ela pensa: o Senhor me deu um outro filho em compensação daquele que me foi tirado. O capítulo 3, que registra a queda de Adão e Eva, após obedecerem, diz que eles foram expulsos do jardim do Éden para que não tivessem acesso à árvore da vida. E nesse capítulo 4
é mostrado o homem se envolvendo com o pecado mais profundamente. Inveja, homicídio, vingança, orgulho, lascívia. O que vemos quando termina o relato sobre a descendência de Caim, queridos, é um esboço do que acontece na sociedade humana desde então e que vem até os nossos dias. Veja bem, a falta da comunhão com o Senhor, a falta da presença manifesta do Senhor, o trabalho pela subsistência, como Deus dissera que assim teria que ser a partir do pecado, a autoexaltação do homem. Você vai ver isso com Caim e seus descendentes, a busca do poder por meio da beleza pelas mulheres. Lameque foi quinto descendente de Caim. No versículo 18 você vê que ele toma para si duas mulheres. Lá no versículo 19, uma das mulheres vai se chamar Ada. Sabe qual é o significado de Ada? Ornamento. E outra se chama Naamá, que significa beleza. E não é verdade que até hoje o camarada casa com a menina linda, que ele poderia colocar no nome dela ornamento e beleza. Ela engravida, tem um filho, começa a sofrer o processo terrível da gravidade. Ele já começa a olhar para ela e dizer assim, não tem mais ornamento nem beleza, ele já começa a procurar outra. Como é que chama isso? Adultério. Não é? Ornamento e beleza. Isso advém do pecado. Também o entretenimento, versículo 21. A música passando a fazer parte do contexto, você observa que não está sendo dito a música para ser usada para Deus. Está sendo dito aí o desenvolvimento da música. E no versículo 23 e 24, a violência social, passando ou iniciando também na realidade do ser humano. Quando nasceu Sete, cujo nome significa compensação, Eva então sentiu que Deus estava lhe dando aquele filho, porque Abel tinha lhe sido tirado por assassinato. Caim, seu irmão, o matou. Agora veja bem, no capítulo 5, versículo 6, dá uma olhadinha. O que é que diz o capítulo 5, versículo 6? Após 105 anos que Abel é assassinado, quem é que nasce? Quem nasce? Tem certeza? Quem está aí? Lê para mim, por favor, o que diz Gênesis 5, versículo 6. Sete tinha quantos anos? Irmão, já pensou? Você esperar 105 anos para ter um filho? Quer dizer que ele esperou isso tudo? Possivelmente não. Provavelmente Sete tenha tido várias filhas. Importa aqui agora registrar sobre este filho. 105 anos de vida, Sete teve um filho. E ele coloca o nome de Enos. Qual é o significado de Enos? Frágil, fraco, mortal. O texto não diz quem foi que deu esse nome ao filho de Sete. Se foi o próprio Sete, se foi Adão e Eva que o fizeram, e nem quem começou a invocar o nome do Senhor. Talvez seja aquela família, Sete, sua esposa, e talvez os seus pais, Adão e Eva, e outros que reunidos começaram a invocar o nome do Senhor. O que vemos então por todo esse contexto? Lembra? Qual é o significado de Sete? Aquele que me foi dado por compensação. Agora Sete tem um filho. 105 anos de vida, Sete tem um filho. Qual é o nome que ele dá para o seu filho? Fraco, frágil,
mortal. Por que será isso? O que Deus inspirou o escritor a registrar a história de quando começou a invocar o nome do Senhor? Porque a sociedade humana estava se organizando sem Deus. A sociedade humana estava se organizando com egoísmo. A sociedade humana estava se organizando com orgulho, com autossuficiência, com maldade. É o que nós vemos na descendência de Caim. A sociedade humana estava se organizando de forma má. E agora, uma vida frágil e mortal estava surgindo. Talvez Eva tivesse a esperança de que com o nascimento de Sete, a vida humana pudesse ser algo mais próximo do que eles haviam experimentado no jardim do Éden. Imagine Eva e Adão sofrendo a perda do seu filho Abel por assassinato que o seu outro filho cometeu. Um filho, Caim, assassina o outro filho Abel, e esse filho Abel era o filho que mais lembrava a eles como eles eram quando estavam no Éden, vivendo em comunhão plena com Deus. Abel era aquele cara que agradava a Deus. Abel era aquele cara que tinha uma comunhão com Deus, que dava prazer ao coração de Deus, uma prática de vida que alegrava a Deus. Caim não. Caim era apegado à terra, Caim era egoísta, Caim era materialista, Caim traz uma oferta qualquer para dar para Deus, Caim desdenha de Deus, está fazendo por religiosidade. Abel não. E Abel é assassinado, e Adão e Eva olham para a sua descendência através de Caim e choram por saber que tudo aquilo é consequência dos seus pecados. A palavra de Deus diz em Lamentações 3,39: do que tem um homem para se queixar? Ele que olha para trás e se queixa dos seus próprios pecados. Meu irmão, minha irmã, guarda isso com você. A palavra de Deus diz que se confessares os vossos pecados, o Senhor, Ele é o quê? Fiel e o quê? Justo. Para fazer o quê? Perdoar os pecados e livrar de toda injustiça. Mas lá não está dizendo que Ele livra das consequências do pecado, não. Você vai adulterar, vai se arrepender, vai confessar, vai pedir perdão e Deus vai te perdoar, mas você necessariamente não ficará livre da consequência. Pode gerar uma gravidez que você não queria, pode gerar uma doença venérea que pode ser para a morte, que você não queria, pode destruir teu casamento, que você não queria. O pecado vai trazer consequência, porque a palavra de Deus diz e vale para hoje ainda, que o salário do pecado é o quê? Morte é sofrimento e separação de Deus e do próximo. Adão e Eva estão vivos, não foram mortos por Deus, foram perdoados, mas a consequência do pecado está lá. Talvez Eva então tivesse a esperança de que com o nascimento de Sete, a vida humana pudesse ser algo mais próximo do que eles haviam experimentado no jardim do Éden. Sete vai ser criado com temor do Senhor. A gente vai investir mais em Sete. Nós vamos contar a história de Abel, nós vamos contar a história do seu irmão Caim, do que Caim fez. Talvez Sete nem nunca tenha conhecido Caim pessoalmente. É possível que a família de Adão sentisse medo da violência. A busca da subsistência podia estar oprimindo os corações deles. Mas também Adão, Eva e agora seus outros filhos estavam conscientes de que o mal não reside só fora do homem, mas também no seu interior. O homem tem a violência, o orgulho, a lascívia, a inveja, a inclinação para o mal.
Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 7, quando Caim está olhando para Abel e olhando para a adoração dele, vendo que Deus não aceitou, diz o texto: ao passo que de Caim e de sua oferta o Senhor não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O mal, ele é algo transmitido de geração em geração para todo ser humano que nasce nessa terra. O ser humano por si só, ele é mau. Eu sou capaz de coisas más, ainda que tendo recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, como você também. Mas Deus diz para Caim o que está falando para mim e para você hoje: o pecado está batendo à tua porta, e ele quer que você cumpra o desejo dele, mas cabe a mim, cabe a você dominar sobre esta inclinação para fazer o mal, porque o batismo, que significou a morte para o mundo, significou não que você não mais pecará, significou não que você não mais será tentado, significou não que você não mais terá a possibilidade de cair, significou que você tomou uma decisão: a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo, para dar exemplo para todo mundo de que o pecado que bate na minha porta, eu digo não para ele, porque eu já morri, eu tomei a decisão definitiva para a minha vida. Assim como quem casa diz para o outro perante a autoridade de Deus: serei teu até que a morte me separe, não significa que não será tentado com adultério, será sim de que dirá não, porque eu tenho uma aliança. O pecado está na porta. E por quê? Porque há ainda algo de mal dentro do ser humano, mesmo aquele que já recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Adão e Eva agora e seus outros filhos estavam conscientes que o mal não reside só fora do homem. Por quê? Porque Abel e Caim devem ter sido criados do mesmo jeito, recebendo a mesma palavra, os mesmos cuidados. Quantas vezes a gente vê em determinadas famílias, eu tenho visto até em famílias de pastores, quando a igreja pensa que porque é pastor, a família dele é perfeita. Ei, nem a minha é, nem de nenhum. E a gente vê dois filhos que foram criados do mesmo jeito. Não teve esse negócio de que papai prefere Joãozinho e mamãe prefere Joaquim, não. Todos foram tratados com a mesma dose de carinho, de amor, de cuidado. O que era para um, era para o outro. Um cresce e desenvolve uma boa índole, honrado, temente a Deus. O outro cresce e desenvolve uma índole ruim, cobiça, se torna pecaminoso. Por quê? Porque o homem tem livre arbítrio. E é por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você, papai e mamãe, que nossa responsabilidade e obrigação é instruir os nossos filhos no caminho que devem andar. Mas quem vai fazer a escolha se vai andar ou não é quem? É ele, o filho. Enquanto ele não chega à idade da razão para decidir qual caminho que ele escolhe, minha obrigação é levá-lo no caminho. Então não tem esse papo de que filho meu fica em casa, porque ele é pequeno, mora comigo, é de menor, ele vai comigo para a igreja, não quer? Dentro de casa. Quando você for maior, você decide para onde você vai. Quando você for dono do seu nariz e puder se sustentar, você vai para onde você quiser. Mas não é assim que o mundo está dizendo hoje, é? Como é que o mundo fala? Como é que a sociedade corrupta fala? Essa mesma sociedade que não quer deixar que um camarada que cometeu crime, que foi julgado por várias instâncias e com vários recursos, ele foi imputado uma pena, não queria deixar o camarada cumprir a pena.
É por isso que a nação está do jeito que está. E Deus está julgando essa nação. Meu irmão, não importa o que de bom eu fiz a minha vida inteira, quando eu cometer um pecado, eu tenho que pagar por ele. A Bíblia está com os exemplos lá expostos para quem quiser ver. Davi fez coisas extraordinárias, mas cometeu o pecado de adultério e ele pagou por isso. Ele sofreu as consequências. Houve reis extraordinários em Judá, mas que quando se ufana, um entra lá no templo e quer fazer o papel de sacerdote, o sacerdote enfrenta ele fica leproso, e ele não pode nem continuar a reinar. Deus é justo. Adão e Eva e seus filhos agora estão conscientes de que o mal não reside só fora do homem não, mas também dentro do seu interior, ou no seu interior. O homem tem a violência, a inclinação para o orgulho, para a lascívia, para a inveja, para a inclinação para o mal. E Deus disse, você tem que dominar sobre isso. Então, é aí que eles começam a se reunir para invocar o nome do Senhor. Diga, invocar significa prestar culto a Deus e se colocar submisso a Ele. Quem está submisso a Deus quer fazer a vontade de Deus. Quem invoca o nome do Senhor significa que está disposto a viver para a glória dEle. Mas tem muita gente invocando o Senhor, entendendo que invocar o Senhor significa: Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso daquilo outro, mas não reconhece que é pecador, não confessa seu pecado e não toma a decisão e a postura de abandonar o pecado e ser uma nova criatura. Isso não é invocar o Senhor, isso é ficar de mimimi e choradeira. O que esse texto diz é que significa que de alguma maneira eles iniciaram um tipo de culto a Deus, uma busca de refazer sua comunhão com Deus, numa prática que envolvia temor e foco em construção e manutenção de valores morais e espirituais que agradassem a Deus e os ajudassem a manter a inclinação para o mal dominada e impedida de agir através deles, conforme o Senhor ensinou a Caim. E é para isto também que existe esse lugar e esse momento, a igreja de Cristo, quando nós nos reunimos para cultuar, adorar o Senhor, invocando o seu nome, e Ele nos fala através da sua palavra, e nós então saímos para obedecê-lo. Não é culto para Deus se você vem e canta, se você vem e entrega oferta, se você vem e devolve dízimo, mas sai daqui e não obedece. Você não cultuou a Deus. Você participou de um ritual. Há uma diferença grande entre ritual e culto. Todo culto segue um ritual. Todo culto. Mas será culto ou será ritual, dependendo de com que disposição você sai daqui. Será culto ou ritual, se aquilo que você fez, o ritual que você praticou, não tem nele a ação da sua razão. Eu sei porque estou fazendo. Eu sei para que estou fazendo. Eu sei para quem estou fazendo, eu sei qual é o objetivo disso daqui, e eu estou disposto a sair daqui, e vou dar seguimento naquilo que eu recebi de Deus, naquilo que eu aprendi. O que a palavra de Deus está dizendo, é que a situação que eles estavam vivendo era terrível, irmãos. A sociedade estava se organizando com base na maldade. Olha Lameque, filho de Caim, olha o que esse cara vai fazer. Ele vai assassinar um garoto, só porque mexeu com ele, porque xingou ele, ele assassina.
e ele sai batendo no peito e cantando de galo por causa do que ele fez. Olha aí para o filho de Caim no capítulo 4. Irmãos, o que é que a gente está vivendo hoje? Um tempo gravíssimo na nossa sociedade. Sabe o que é interessante? Nós somos inclinados para procurar a Deus quando a gente tem dor de barriga. Mas depois que a dor de barriga passa, a gente esquece. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, socorre. É quando a gente não vê hora para estar na igreja. Eu lembro quando eu passava por um momento difícil, eu estava vivendo um perrengue terrível. O primeiro a chegar na igreja era eu. Já estava fechado, eu já estava lá. Ainda estava fechado, eu já estava lá, esperando abrir. Depois que tudo passa, que aquela ventania toda vai embora, que agora é só bonança, uhul. Fica com preguiça de acordar de manhã, de ir para a igreja, preguiça de participar do grupo pequeno. O pastor pergunta assim, irmãos, 3 horas da tarde, quem vai para beber, 3 horas, sai daqui, precisamos de 3 carros. Tem que ficar perguntando, tem mais um? Por quê? Porque está muito cansado. Mas quando era do mundo, pulava 4 dias de carnaval, trabalhava e de noite ia para pular carnaval e ficava esperando o sábado seguinte da desfile das campeãs para pular o carnaval, e o carnaval só acabava depois que acabava a vontade de pular carnaval, que não acaba. E é rave, e é tanta coisa e não tem dificuldade. Saía do trabalho, ia lá para a Rua da Sardinha, a Rua do Acre ali, para comer sardinha, beber cerveja e bater papo até 9 horas da noite. Saía dali e ainda ia para alguma bagunça, para no dia seguinte estar lá trabalhando de novo. Mas quando a bonança está se fazendo, aquele crente que antes correu para Deus, agora ele está cansado no dia de domingo. Ele está cansado para levantar e ir para a igreja. Ele não chega na hora. Deus pode ser tratado de qualquer jeito. Meu patrão, se eu não chegar na hora, ele fica zangado. Meu patrão, se eu não chegar na hora, ele pode descontar de mim até aquele dia de serviço. Mas para Deus, não, 9 horas da manhã eu posso estar entrando ali, ó. Não interessa se eu moro aqui do lado. Não interessa se eu moro em Nova Iguaçu ou Belford Roxo. Mas para trabalhar lá em Copacabana, eu saio lá de dentro de São Bernardo, lote 15, daqui do centro de Belford Roxo, para estar lá às 8 horas, sentado, já com o meu cartão batido. Porque é para o homem. Eu tenho temor do homem, mas não tenho temor de Deus. Eu trato o homem com honra, mas a Deus eu não trato. Você sabe por que a gente está vivendo o que tem vivido na sociedade? Sabe por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? É o juízo de Deus. E você sabe como é que Deus faz o juízo dele? Ele não manda maldade sobre nós. Ele simplesmente se afasta e diz, você quer ficar por sua conta? Eu não aceito o que você está me dando, não. Isso aí eu não aceito. Deus só precisa andar um passo para lá. Porque a palavra de Deus diz que o diabo é nosso adversário e anda onde? Nosso derredor, fazendo o quê? Bramando para quem possa tragar? Psiu, já tragou. Porque o que a gente está vivendo nessa nação é o juízo de Deus. O que a gente está vivendo em Belford Roxo é o juízo de Deus. O que você está vivendo na sua casa, na sua rua, é o juízo de Deus. Você pode ser até um crente fiel, mas você está no mesmo barco que eu. Nós estamos sob o juízo de Deus. Naquele tempo, começaram a invocar o Senhor. Foi um ato de inteligência. Ato de inteligência. Tem crente que é inteligente, tem crente que é desinteligente, você entendeu? Tem crente que só busca a Deus quando a coisa está apertada. Mas você sabe qual a diferença entre o fracassado e o bem-sucedido? Procura lá no SoundCloud, procura lá no meu podcast de mensagem do SoundCloud. Clica lá, vai abrir a tela lá, né, do site de mensagens gravadas em áudio. Procura lá, escreve. Diferença entre fracassado e o bem-sucedido.
Fracassado, ele só faz de vez em quando aquilo que ele devia fazer sempre. O bem-sucedido tem disciplina e ele faz sempre aquilo que ele deve fazer. Esse é bem-sucedido. Fracassado só faz o que deve fazer quando ele tem uma motivação muito grande para fazer aquilo. Sabe quando é que ele tem a motivação? É quando o fogo esquenta o lugar onde ele está sentado. Aí a gente vai fazer aquilo que devia estar fazendo todo dia. Tem crente que não lê Bíblia, crente que não ora, crente que não pratica disciplina espiritual, crente que não sabe o que é jejum, não jejua, crente que não vem para a igreja, vem para a igreja de forma religiosa, crente do tipo, não tenho nada a ver, isso não tem nada a ver, isso aí é coisa do pastor, mas não pega a Bíblia para ver. O pastor pregou, mas a Bíblia não está lá na mão dele, não está na mão dela, não está no coração, não conhece. E vai pela inclinação daquilo que parece. Irmãos, ontem, tinha um pastor renomadíssimo no Brasil. Eu já ouvi esse homem pregado, eu dizer, que palavra de Deus, e foi mesmo. Mas eu o vi ontem no meio daquela multidão lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, discussando em favor da manutenção do ex-presidente Lula dentro daquele prédio, ao invés de se entregar à justiça pelos crimes que cometeu e foi julgado. A justiça só serve para julgar o outro. A justiça não julgou ideologia, julgou fatos, crime. E eu vi um pastor renomadíssimo na denominação, não, no universo evangélico do Brasil, de microfone na mão, e defendendo um criminoso condenado em segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal negou para ele o habeas corpus, e que os recursos todos que já impetrou até agora foram negados. Será que está todo mundo conspirando contra esse homem? O povo começou a se reunir e invocar o Senhor. Você tem invocado a Deus? Porque invocar o Senhor é prestar a Ele culto, que Ele receba. E como é que é o culto que Deus recebe? Aquele que está com o coração? Coração? Coração o quê? Fala bem forte. Você sabe? Puro. E as mãos? Você tem estado assim? Você sai daqui para praticar o que você recebe da palavra de Deus? Você todo dia busca a palavra de Deus e rumina como ovelha? Você tem invocado o nome do Senhor para prestar a Ele culto? Porque invocar o Senhor é reconhecer quem Ele é, quem você é, e agir de acordo com o que Ele espera. Pensa sobre isso. Depois da sua oração, vá em paz em nome de Jesus. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.